sistema, né? Depois, os dois modelos que a gente vai utilizar de documentos no sistema. Eu vou compartilhar a tela aqui. A gente vai falar, assim, a linguagem Sapiens, porque no nosso caso, a gente vai acessar o Sapiens. Já está aparecendo para vocês aí, né? Então, Sim. após o acesso, após o login de acesso, vocês já vão cair nessa tela do Sapiens. Vocês vão ver falar muito do Super Sapiens, mas no nosso caso é Sapiens porque o módulo do dívida não foi migrado para o Super Sapiens. Então, ao acessar, vocês já vão parar nessa tela, que é o chamado Sapiens administrativo. Ele é o sistema que a AGU usa para movimentar os processos. Como se fosse a gente pode fazer analogia com o SEI. Nós temos o SEI para fazer a gestão eletrônica na CAPES dos documentos, para a AGU é o Sapiens. E dentro desse Sapiens, ele tem subsistemas, né? A gente vai usar, no caso, o módulo do dívida. Então, essa primeira tela aqui, a gente não vai usar todas as funcionalidades. A única questão que a gente vai usar é a guia tarefa. Porque, diferentemente lá do SEI, que a gente atribui um processo para determinada pessoa, ou faz o envio do processo para outra área, aqui no Sapiens tu cria tarefa para uma pessoa e a própria tarefa você já acaba tramitando para o setor responsável. Então, aqui, no menu superior à direita, onde tem meu nome, tem um símbolo de engrenagem, onde são as configurações. Aqui é o acesso para o dívida. Então, o subsistema que a gente vai utilizar dentro do Sapiens é o dívida. Clicando o dívida, eu já vou mudar a tela dele, porque ele abre uma nova aba, né? Então, clicando no dívida, vocês já vão cair nessa outra tela, onde aparece ali, no menu superior à esquerda, painel, documentos e pesquisa, e Sapiens Dívida. Então, ele já está na tela do Sapiens Dívida. Nessa tela, a gente sempre vai iniciar por créditos, que são os valores que a CAPES tem a receber, né? Depois que a gente esgotou a cobrança administrativa, o processo já foi incluído no CEAF, já foi incluído no CADIM, e como ele tem um valor hoje abaixo de 120 mil, a gente inclui no dívida ativa. Hoje, é esse valor de referência, 120 mil. Abaixo, vai para o Sapiens Dívida, acima vai lá para a equipe de TCE, para enviar para o TCU para analisar, né, as contas. Então, a gente sempre vai acessar essa guia créditos. Aqui tem um ícone mais, onde a gente vai cadastrar o crédito aqui. E essa tela aqui do crédito, dos dados básicos, essa tela a gente tem um modelo no SEI que orienta o cadastrador nessa sequência. Então, as informações que vocês vão preencher aqui em dados básicos, vocês não vão ter que procurar dentro do processo SEI. Eles já vão estar lá no despacho próprio, despacho Sapiens Dívida, onde vão ter todas as informações que vocês vão transpor para cá, né? Agora eu vou passar brevemente nas telas, mas essa é a tela do crédito no Sapiens Dívida que a gente vai iniciar. Quando você inicia o cadastro do crédito, ele vai aparecer aqui embaixo nessa listagem, onde tem essa tabela com a coluna ID, número do crédito. No momento que você cadastrar o crédito, ele vai gerar um número do crédito para a gente poder enviar lá para a equipe nacional de cobrança, que vai fazer a análise, se inscreve dívida ativa, se tiver alguma pendência, vai nos retornar o processo, né? Mas esse retorno é via Sapiens.
Então, nessa fase, não tem nenhum processo pendente de cadastro, porque o que a gente tinha cadastrado aqui, a gente já enviou. Então, se vocês quiserem ver, em pendente de análise, a gente tem a relação dos processos que estão lá. Alguns já estão lá para análise da equipe nacional de cobrança, para inscrição em dívida ativa. Mas, no nosso caso, a gente vai se concentrar somente nessa fase, pendente de cadastro. Aqui eu vou compartilhar a tela do modelo que a gente usa, o Sapiens Dívida. Esse modelo, o próprio técnico de cobrança, ele já vai ter cadastrado, já vai ter preenchido as informações, o chefe de divisão vai ter assinado para poder dar prosseguimento no cadastro. Então, aqui é a mesma estrutura da informação que tem lá na tela do crédito que a gente vai cadastrar. Tem a identificação do crédito. Aqui tem um hintzinho que caso tenha dúvida, você passa o mouse, ele traz o que é para informar, né? Então, se tiver alguma dúvida, esse hintzinho já tem uma dica. Só que esse modelo, vocês não vão precisar inserir no processo. Só estou demonstrando para vocês que esse modelo, o técnico que vai inserir, vocês vão receber o processo distribuído ali pelo Felipe, já com esse despacho. Se não tivesse despacho Sapiens, pode ter tido algum equívoco, mas daí vocês comunicam, reportam a quem distribuiu o processo para vocês, porque é esse o despacho parâmetro para cadastrar no Sapiens dívida, né? Então aqui eu vou passar mais rápido, que tem todas as informações que vocês vão lançar lá no Sapiens. O único documento que vocês vão precisar inserir no Sapiens vai ser esse aqui, tarefa Sapiens. Esse documento, a gente pensou que é mais funcional do que criar um documento no Sapiens, porque até então a Procuradoria, que fazia os registros no Sapiens, ela criava um documento dentro do Sapiens, mas eu fui fazer as etapas com eles, eu achei muito clique, tem muita tela para ir. Então, para a gente deixar a coisa mais funcional, a gente precisa registrar no SEI, né, que esse processo já foi cadastrado no SAPS Dívida. Então, vocês vão inserir esse documento, esse despacho que vai ter esse marcador tarefa Sapiens. Vocês, inserindo esse documento, vocês vão gerar um PDF desse documento para inserir no Sapiens. Isso a gente vai precisar desse documento, que quem for acessar lá na INAC vai pegar esse documento que vai ter o link de acesso externo ao processo SEI. Porque tem processo SEI que tem mais de 10 megas, então a gente não consegue fazer o upload no Sapiens. Então, a melhor forma recomendada lá pela Procuradoria, pela equipe da Procuradoria, é que a gente inclua o link de acesso externo. Se alguém tiver dificuldade de gerar o link, a gente tira a dúvida, faz um vídeo demonstrativo, uma questão, porque é por esse link de acesso externo que o procurador lá que vai analisar vai conferir o processo todo, né? Se alguém tiver alguma questão, quiser levantar a mão aí perguntando, senão eu vou continuando para a gente começar já fazer o cadastro, tudo bem? Até agora tá tranquilo, né? Sim. Ok, aqui eu vou compartilhar um processo que ele já está com esse despacho que o técnico de cobrança vai preencher. Esse despacho já tem um marcador Sapiens dívida. A gente só vai ter que adequar ele porque a gente antes encaminhava para a DGES. No nosso caso,
vai ficar aqui com a gente mesmo. Então, só vou depois editar o modelo, porque no caso a gente não vai encaminhar para a DGES, a nossa área que vai cadastrar. Aqui, então, são os dados que o técnico já informou e que será a sua referência para transpor lá para o SEI, para o Sapiens Dívida. Essa informação vai ser o guia de vocês aqui. Felipe, esse processo, ele entra naquela situação, ele tem 11 parcelas. A gente vai fazer do. E- então, eu combinei com o Éder que esses que já estão com despacho a gente faz com uma competência só, Tá, tá? não tá ok, então. Então, assim, acho que pode mostrar fazendo com uma só, né? Porque aí depois que a gente acabar esse processo é que a gente vai partir para fazer várias, né? Ah, ok. Entendeu? Aí seria o caso de repente, a gente se reunir de novo só para explicar essa diferença, né? Ah, ok. Então, agora, pessoal, esse despacho Sapiens vai ser a minha referência para pôr as informações no formulário do Sapiens Dívida. Eu vou deixar só na tela do Sapiens Dívida agora, mas todas as informações eu estou pegando desse despacho. Então, aqui no Sapiens Dívida, acho que já atualizou a tela para vocês. Eu vou vir aqui na guia créditos, acrescentar o crédito. O NUP, lá no despacho, ele já informa que é o número do processo SEI. Então, a gente vai pegar esse número do processo SEI, colocar. Eu recomendo assim, copiar e colar, que daí né, evita de esquecer algum número, né? Aqui o credor, no próprio despacho lá, ele orienta você digitar CAPES, que ele já traz a informação. Aqui primeiro a gente tem que informar a palavra, então é melhor escrever CAPES e depois selecionar a fundação. A espécie de crédito. Todas essas informações, só para recapitular, todas essas informações que eu estou preenchendo já tem lá no despacho. Aqui, no espécie de crédito, eu digitar erário, no nosso caso é ressarcimento ao erário. Complemento fundamento legal, também tem no despacho, que é só copiar e colar. Estou copiando e colando. Número do sistema de origem não é necessário. Fase atual já está preenchido, que é cadastramento. O CPF da pessoa é copia e cola. Trouxe aqui a pessoa, ele já buscou e trouxe a pessoa. Sempre é bom conferir se o CPF que está trazendo é o nome da pessoa que está no despacho, ali no campo do despacho. Que a gente já pegou o processo que o nome estava diferente, mas era porque a pessoa tinha mudado o nome de casado, né? Mas aí a gente só deixou como estava no sistema, não precisou nem editar a informação. Aqui nessa parte, elementos de cálculo, todos esses campos estão no despacho. A competência, a gente está colocando o período que venceu o débito, o início e fim do mês, no despacho lá é em outubro, então é 1º de outubro até 31 de outubro. O vencimento do débito.
quando a gente fala de vencimento do débito para notificação administrativa, é quando venceu o prazo após a ciência do débito pelo devedor e ele não se manifestou, não optou por parcelar, nem quitar o débito, nem apresentou defesa. Então, venceu o débito já foi constituído, essa data já tem lá no despacho, o valor também já tem no despacho, o técnico já preencheu esse valor. Início da Selic. Você observa aí que a gente só se preocupou com os campos obrigatórios, né? Esses campos que não estão marcados como obrigatório não constam lá no despacho do SEI. Então, início da Selic. No caso, é um dia após o vencimento do débito. A pessoa teve 15 dias para se manifestar. Ela não se manifestou, venceu o débito. No dia seguinte, já inicia a Selic. Aqui só na competência, pode ser que às vezes fique o campo, teve algum erro de preenchimento, mas às vezes é que na hora de copiar ele trouxe algum espaço, daí é só corrigir. Se tiver qualquer erro de preenchimento, ele não vai para frente. Então é uma segurança para a pessoa saber que ela está indo informando corretamente, né? Aqui então, posterior à uniformização da Selic, todos os processos após, acho que é após 2008, né, Felipe? É, é 2011, porque em 2008 o, mudou-se, né, o entendimento, mas acho que o TCU só passou a adotar a partir de 2011, não foi isso? Só que é uma informação que lá no despacho vocês já vão ter. É só para Isso. saber que por que ele pergunta uniformização, porque teve até um período que era só correção monetária e depois começou a utilizar para a Selic como indexador para juros, né? Aqui, no próximo tópico, documentos no órgão de origem. Modalidade. Nosso caso é o processo. Sempre vai ser essa informação, modalidade processo, copiar e colar. Só tem que esperar o sistema trazer a informação. A partir do momento que você seleciona, ele valida essa informação. O número é o número do processo, não sei. A data é a data que foi gerado o processo. E isso também o técnico lá da cobrança já informou no despacho. Notificação inicial. No modelo, ele informa no hintzinho da. Vou compartilhar aqui só para ter a notificação inicial e aqui ele informa o que é essa notificação inicial. É a data da ciência válida. É a data que a gente tem a comprovação que a pessoa soube dessa notificação de cobrança administrativa. E pode ser por comprovante de aviso de recebimento, pode ser a pessoa respondeu o e-mail, ela teve ciência ou por via postal, por responder algum e-mail nosso após a notificação ou pelo diário oficial. Então, essa notificação inicial que tem no sistema é a data da ciência válida. Aqui eu vou copiar também do despacho. Constituição definitiva. É aquela data do vencimento do débito. A pessoa deu a ciência em 25 de setembro, mas ela não se manifestou. Ela soube da notificação administrativa, não se manifestou, não pagou débito, não apresentou defesa, nem quis parcelamento, então já está constituído o débito. Essa é a data de vencimento do débito.
apresentou defesa. Nesse processo que a gente está cadastrando, a pessoa não apresentou defesa, mas no do despacho o técnico vai ter informado se apresentou, qual foi a data, qual foi a resposta, a análise da decisão administrativa. Nesse caso, em tela, a pessoa não apresentou defesa, então ele só vai pedir quando venceu o prazo de apresentação de defesa. No despacho vai estar lá. Coincidiu com a data do vencimento do débito. Gerenciamento regional. No nosso caso, é CAPS. Preencher CAPS, esperar, ele vai trazer. Nosso caso é CAPS sede. Unidade responsável. Para facilitar, como pode trazer várias unidades responsáveis, no nosso caso é a Procuradoria Federal junto à CAPES, a sugestão foi a gente colocar COORD, de coordenação, né? Que ele traz exatamente a Procuradoria. A etiqueta é uma informação que vai ter lá no despacho. Ela apesar de aqui estar opcional, foi recomendado que a gente preencha a informação com a palavra competência, mais o mês, mais o ano daquela competência. No caso aqui, a gente atualizou o débito hoje, então a gente está usando a competência de hoje, a competência mês 9, ano 2025. Nesse padrão, competência, ano 09, 2025. Tem processos, todo processo, às vezes a pessoa deve mais de uma parcela, né? Tem várias parcelas. Eles nos pediram, hoje, em reunião com o Éder, a gente cadastrar por cada competência. Mas como a gente já tem muitos processos que já foram preenchidos, a gente vai usar, nesses que já estão prontos, uma competência única. Mas nos futuros, a gente vai ter que dividir o cadastro dessa competência. Daí, esse cadastro é outra etapa. Agora, para não confundir muito, a gente vai se concentrar só nesse cadastro, sem informar cadastro de competência. Quando surgir uma demanda, a gente daí se reúne novamente para fazer o cadastro junto desse processo com mais de uma competência. No caso aqui, a gente chegou no último campo, que é o etiqueta. Ele informa crédito criado com sucesso. Ele se mantém nessa tela porque ele primeiro cadastra o crédito para a gente criar. No caso aqui, não tem outros devedores, porque não tem fiadores processo. Recurso, não teve recurso. Fase. A gente está na fase de cadastramento. Ok, então aqui eu não preciso preencher mais nada. Fechar. Aqui já aparece o processo, o NUP, que é o mesmo número do SEI. A gente está nessa etapa de cadastramento e ele já gerou aqui um número de crédito para esse processo, né, para esse valor. Agora a gente tem que mudar a fase do crédito. Então, a gente vai marcar o que a gente quer mudar, vai vir aqui no ícone de ferramenta, lançar fase, e aqui a fase, essa informação também já está lá no despacho. A fase é análise para inscrição e validação. É copiar, colar e validar a informação. Aqui não precisa justificativa, não precisa.
Agora ele vai mudar a fase do crédito. Fase criada com sucesso. Ó, ele já sumiu da minha tela. Então, eu já não estou mais na fase do cadastro. Quando eu marco aqui, ó, pendente de cadastro, ele já não está pendente de cadastro. Ele já está na próxima fase. Aqui a Larissa. Robson, Oi? tá aparecendo aí a tela do SEI. Ah, tá, Parou Vai desculpa. ter que voltar lá. Ah, desculpe. Eu fiquei no automático. Tá, então só para acabei lançando a fase, vocês perderam, né? Mas é assim, a gente seleciona o processo, vai na ferramenta, lançar fase, ele vai abrir a janela, a gente vai informar. No nosso caso, sempre vai ser essa fase, análise. Aqui ele não está permitindo eu incluir porque eu já coloquei a fase. Eu já botei a fase, que a tela aparece aqui. Fase do crédito, análise para inscrição e validação. Quando a gente está cadastrando, ele vem aqui na fase do crédito cadastramento. Como eu já lancei a fase, ele já movimentou o processo para cá. O processo já está aqui na fase análise para inscrição. Então, no módulo dívida ativa, no módulo dívida, a gente já terminou o cadastro do crédito. Aí já fechou. Mas tem uma etapa a mais, porque a gente cadastrou no módulo dívida, só que a gente tem que fazer a movimentação desse processo dentro do SAPS. Daí que daqui dessa tela eu não consigo fazer a movimentação. Então eu tenho que pegar o número do processo, retornar aquela tela inicial do administrativo, que o administrativo só tem Sapiens, AGU, painel de usuário. É uma informação bem discreta, às vezes a gente até se perde, mas é que nesse, nesse topo que você fica sabendo se está no módulo dívida ativa, no dívida, ou na parte do Sapiens administrativo. Ou também observando a URL. Quando você está no dívida, ele aparece lá, sapiens.agu.gov.br/dívida. Se você está no administrativo, é só sapiens.agu.gov. Então, aquele processo, a gente já tem um crédito dele cadastrado no dívida. Então, vou vir aqui no menu superior, onde tem NUP, vou colar o processo. Se ele não trouxer nada, é porque não tem registro do processo. Aqui ele já encontrou. Já encontrou porque a gente já lançou o crédito lá. Então, tá aqui. Esse é o processo gerado no Sapiens. Ele já gerou. Essa é a capa do processo. E aqui ele não tem nenhum documento inserido, né? Então, a gente gerou o processo no administrativo para a gente enviar lá para a ENAC. Agora, vai entrar aquele momento do SEI gerar aquele PDF do despacho tarefa Sapiens para ser incluído aqui nesse processo. Então, eu vou compartilhar a tela lá do SEI. A gente já cadastrou o crédito. Só voltando para o dívida. Felipe, tu quer incluir a tela do cadastro do Sapiens Dívida? A gente estava fazendo com o José Enes de incluir a tela, né? No SEI, né? Acho que é bom, né? Porque esse sistema do SAPS ele não exporta o registro que a gente fez, então tem que imprimir a tela toda, né? Uhum. É. E aí a gente Então, tem
comprovante lá no processo SEI, né? Só para a pessoa assim ter aquela, como assim, a gente está com um perfil de procuradoria e então mais de uma pessoa acessa. Então a pessoa que está fazendo o registro, se ela quiser é, ter o registro que ó, naquela data ela fez o registro, eu acho que é bom. Então aqui a sugestão nossa foi já imprimir essa tela, marcar o processo que você cadastrou, imprimir pelo navegador mesmo, imprime em formato paisagem. Eu imprimi, acho que não aparece aí eu fazendo a operação, mas eu imprimi pelo navegador mesmo, essa tela que está aparecendo, eu imprimi pelo navegador como PDF, e aqui no processo eu vou inserir esse PDF. Então, depois do despacho, eu vou inserir esse PDF como registro Sapiens Dívida. Eu insisto nessa nomenclatura Sapiens Dívida porque a gente só está cadastrando no Sapiens Dívida. Aquela parte do Sapiens é só movimentação administrativa, né? Aqui no Ceia Tranquilo, a gente vai incluir essa tela para ficar registrado que nessa data a gente já fez o registro no Sapiens Dívida. Está aqui o processo da Larissa. Agora a gente vai usar esse despacho modelo do Tarefa Sapiens Dívida. Tarefa Sapiens, desculpa. O Tarefa Sapiens, ele já tem um texto padrão na Decad. O pessoal vai acessar com o perfil Decad, né, Felipe? Isso, Ou, é perfil Decad. tá. Então, porque esse modelo, ele aparece só no perfil Decad. Isso aí depois a gente vai divulgar lá no grupo, mas o modelo que vocês vão inserir é esse 29778. A mesma coisa, esse modelo, a única informação que a gente vai precisar que seja preenchida é o link de acesso externo ao SEI, porque é a única forma do procurador lá da INAC ter acesso ao processo e analisar. Esse processo nem vou tentar gerar o PDF, porque já teve vezes que o SEI travou na hora de gerar o PDF de todo o processo. Então, a melhor opção, apesar de ter mais uma etapa, é gerar esse link de acesso externo. É a única informação nesse despacho que vocês vão preencher. Os demais é só orientação, né? Como criar a tarefa lá. Aqui no caso, eu vou precisar ir no selecionar o processo. Essa parte tem mais etapas, mas eu vou selecionar o processo. Vou aqui em gerenciar a disponibilização de acesso externo, o e-mail da unidade, o destinatário. Você vai colocar para o seu e-mail mesmo. Por que a gente põe o nosso e-mail? É só para a gente pegar o link que o SEI vai gerar. Porque eu não consigo pegar o link por aqui sem mandar por e-mail.
no caso, é acesso integral do processo. Lá na Procuradoria, eles colocam a data máxima, né? Eu acho que é bom de colocar a data máxima também, uma data maior para ter um prazo maior de validade do link. Então, ele já foi disponibilizado, já deve chegar no meu e-mail. Vou acessar aqui. Ele demora um pouquinho para chegar. E esse link que vai aparecer aqui no meu e-mail, vocês já estão visualizando. Esse é o link que eu estou disponibilizando acesso integral a esse processo no SEI. Eu vou vir aqui, botão direito, copiar o link, vou retornar ao despacho lá da tarefa Sapiens, retorno para a tarefa, e ali no primeiro item, 1.1, link, eu vou colar aquele link. Colei o link, vou assinar o despacho. E esse despacho vai ser o único documento que a gente vai inserir lá no Sapiens. Vou salvar como PDF. E aqui na tela do Sapiens administrativo, lá no topo da página, na URL, você vê sapiens.agiu, não tenho dívida, a gente está no administrativo. Aqui embaixo, na tela, na parte inferior, a gente tem juntadas. A gente vai ir no ícone mais, juntar por upload. Eles nos orientaram, num primeiro momento, criar uma minuta, mas a sistemática de inclusão de documento no SAPS, ela é mais, eu achei mais trabalhosa, na verdade, porque você cria uma minuta do documento, depois você tem que digitar o que você quer, não tem como criar, o perfil nosso não possibilita a gente criar um modelo para o SAPs, então toda vez seria, eu percebi, seria mais trabalhoso, e depois você tem que ir numa funcionalidade minutas para incluir esse documento e como a gente já precisa ter algum registro no SEI que a gente fez essa tarefa, então esse PDF vai nos ajudar. A gente vai fazer a juntada, tipo de documento, outros a gente deixa padrão. Aqui, eu primeiro selecionei o arquivo. Para eu enviar ele, eu vou marcar ele, fazer o upload dele. Aqui já deu status sucesso 100%, fechar. Aqui ele já pergunta se eu desejo já abrir uma tarefa neste núcleo. Eu posso botar sim, mas eu vou primeiro mostrar para vocês se vocês quiserem lançar a tarefa de outra forma. Mas se clicar sim, ele vai para a mesma tela onde eu vou fazer o caminho agora. No caso aqui eu vou botar não, só para mostrar para vocês que o documento foi inserido no processo que vai ir lá para a ENAC. E aqui, nessas guias superiores, onde tem dados básicos, vinculações, relevância, sigilos, garantias, tem tarefas. Aqui que eu vou lançar a tarefa para a ENAC. Então, nessa parte da tarefa, mesmo processo de inclusão de informação. Eu venho no mais,
ele abre a tela tarefa, e aqui eu vou compartilhar a tela do processo. A gente já tem naquele PDF que vai estar, aquele documento que vai estar lá no SEI, a gente já tem assim quais informações são necessárias informar na tarefa. Então, é a espécie da tarefa, analisar a inscrição em dívida ativa, já está aparecendo para vocês a tela da tarefa, né? Então, eu vou continuar nessa tela e as informações que eu estou colando nessa tela são todas daquele despacho lá. Eu vou colar, analisar, ele não traz a informação, então às vezes você tem que diminuir o texto para ele trazer a informação certa. Responsável, vamos ver lá no despacho, distribuição é automática. O setor, no nosso caso, se a gente fosse selecionar o setor, só vai aparecer CAPES aqui. A gente tem que vir na lupa, porque a gente vai mandar para a ENAC. Então, a gente primeiro vai pesquisar ENAC. Vamos abrir aqui a árvore da ENAC. A gente ainda vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que ir nessa primeira porta de entrada A, abrir. Então, foi um clique na equipe nacional de cobrança, outro clique na porta de entrada e mais um clique aqui no final, na última porta de entrada A. A partir daqui eu consigo fazer a pesquisa por um número, que é onde está nessa coluna sigla, é esse número que eu vou colocar aqui. Daí ele traz aqui a porta de entrada, A, DIVAT, setor de demais créditos das demais entidades, GCISD, DIVAT, SD, ENAC, e a sigla 11.01.03. Essa informação está lá no despacho, para a pessoa conferir que ela está selecionando a porta de entrada correta, né? A porta de entrada foi uma orientação hoje, até pela manhã, na reunião com o Emerson da AGU, que já vai diretamente para quem vai analisar o dívida ativa. Porque antes a gente estava enviando para o protocolo da INAC e às vezes demora um prazo maior, né? Aqui já vai direto para o setor que é para fazer análise, no caso de inscrição em dívida ativa de demais entidades. Então, a gente vai selecionar. Lá no despacho, o que, que ele me informa? A única coisa que eu tenho que agora preencher é o item ferramentas a acompanhar. Então, ferramentas a acompanhar. As outras questões de prazo, tudo, o próprio sistema ele já calcula, já dá um prazo lá. Vou salvar. Aqui. Então, a gente fechou o ciclo. O ciclo é quando eu coloquei o processo, coloquei a tarefa do processo já lá para a ENAC. Então, quando eu gerei a tarefa, ela já me aparece assim, que eu criei a tarefa, a espécie nossa sempre vai ser analisar a inscrição em dívida ativa, o nosso setor é a DECAD, e o setor responsável sempre vai ser esse até o momento, até se for alterar mais para frente, mas hoje é esse setor, GSIS de DIVAT. E aqui o usuário responsável, o próprio sistema atribuiu automaticamente. Então, eles sugeriram a gente colocar a distribuição automática, que o sistema, que a gente não precisa saber, quem é que vai
analisar quem é que vai. O próprio sistema já distribui. Então, aqui já foi criada essa, essa tela da tarefa, né? Da mesma forma, Felipe, eu coloquei o despacho da tarefa, mas eu tu acha pertinente colocar o registro desse PDF da tarefa? Tá, o de abertura de tarefa, né? De- É, porque assim, eu já gerei a tarefa, Uhum, aqui, eu já gerei a tarefa. sim. E eu acho que é bom colocar, porque que eu te falar? Porque, por exemplo, eu consegui editar uma tarefa lá da Procuradoria que ainda não tinha sido recebida lá na ENAC. Pois é, Então, muita gente tem acesso, né? A isso aí. é porque o sistema tem essa, acho, limitação. Ele tem dois perfis, ou usuário externo ou usuário interno. Então, a gente tem setores diferentes, mas, por exemplo, eles movimentaram, era um processo nosso, né? Mas eu vi Uhum, que tinha uma informação lá diferente do que a gente estava usando, e como o setor não tinha recebido, eu consegui alterar a informação lá. uhum. Então, por isso que eu acho bom. ah, é um É, a mais, mas sim, daí mas no fim vale a a pena gente. sim, pra gente se resguardar aí de qualquer alteração indevida, né? É só porque a Ó, gente tem assim, é. ó, a gente fechou esse ciclo. Ó que interessante, já tá com um responsável lá, né? É porque eu acho que essa porta de entrada aí só tem um usuário, né? Pelo que o Emerson falou. Aí já deve ir É, automaticamente, né? mas mesmo se o setor tem mais de um usuário, ele já distribui, já. Ah, é? O próprio É, sistema já. o protocolo, por exemplo, como a gente estava antes enviando para o protocolo da ENAC, teve hora que era um usuário, teve hora que é outro. O sistema distribui, talvez com. Ele deve ver o número de processos da pessoa, alguma coisa É, assim. deve Tem ser. algum parâmetro que ele coloca lá, né? Uhum. Eu só estou salvando o PDF, eu estou imprimindo a própria tela, só para a gente ter essa referência. E aqui no processo eu vou incluir o registro da tarefa. Daí, no caso, é tarefa Sapiens, porque a gente não faz a movimentação dentro do Sapiens dívida. Por isso que eu acho que é bom de fazer essa diferenciação, que a nossa tarefa é só no Sapiens administrativo, ou Sapiens simplesmente. Então, a equipe do Sapiens Dívida vai necessitar, nesse momento, a gente, assim, também agradece sugestões de vocês, que à medida forem trabalhando, vão ver, quem sabe a gente facilita dessa forma, quem sabe a gente muda, mas, num primeiro momento, serão três documentos a inserir no SEI. Depois do despacho do técnico, Sapiens Dívida, vai incluir o registro do Sapiens Dívida, a tarefa do Sapiens e o registro da tarefa. Vou voltar aqui no Sapiens. A gente já encerrou a tarefa. Aqui os dados básicos do processo. Tramitação. A tramitação já informa aqui. No momento que a gente lançou a tarefa para um setor responsável, ele já fez a tramitação.
Ele já saiu da CAPES e está lá na ENAC, já naquele setor lá que a gente colocou na tarefa. Ainda não foi recebido. Aqui eu vou clicar no painel do usuário. Ele me leva para a tela inicial do painel usuário, onde eu tenho assim minhas tarefas. Aqui, não sei se vocês estão visualizando, é que eu não consigo. Vamos ver se eu consigo. Acho que selecionando aparece minhas tarefas. Eu só estou com uma tarefa que foi me atribuído no Sapiens, mas toda vez que eu marco lá na tarefa acompanhamento, eu fico com a listagem dos processos que eu estou acompanhando. Então, a gente ainda vai ver como eles vão devolver para a gente num eventual questionamento. Se eles vão devolver para a Procuradoria, se eles vão devolver direto para a DECAD. A gente não sabe ainda como é que eles vão devolver. A princípio, se eles devolverem da mesma forma que a gente está enviando a tarefa, a distribuição automática, pode ser que caia para qualquer pessoa que está dentro da DECAD, né? Está dentro da DECAD no SAPS. Mas a gente vai aguardar. Se o processo retornar, a gente vai verificar ainda como a gente vai trabalhar esse fluxo. Isso se tiver algum questionamento. Se não tiver nenhum questionamento, eles vão dar o prosseguimento para analisar a inclusão em dívida ativa. Mas nessa funcionalidade, então, eu tenho todos os processos que eu já enviei a tarefa e eu marquei como interesse meu em acompanhar. Bom, eu acho assim, para um primeiro contato, é claro que a gente, assim, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai ver as dificuldades, que é normal, né? A gente levou um tempo para primeiro tentar o acesso ao Sapiens, dívida, depois entender o cadastro, porque na CAPES, na verdade, a gente é a primeira vez que um setor da CAPES está fazendo o cadastro, que até então, em outras épocas, era tudo enviado para a equipe nacional de cobrança fazer esse cadastro. Só que houve uma mudança, uma orientação, uma orientação lá do próprio AGU, de que as próprias fundações, autarquias podem fazer esse cadastro. Então, por isso que a gente ficou um tempo tentando entender a quem recorrer em questão de dúvida, a quem como a gente iria cadastrar determinadas questões, mas então a gente está aprendendo junto com vocês também. Então, vocês fiquem bem tranquilos, tendo dúvida, pode. Eu acho melhor postar no grupo, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é de todo mundo, sabe? Mas nesse primeiro momento, acho que é isso, né, Felipe? É isso, porque agora a gente precisa dos acessos, né? É, aí eu peço que vocês nos avisem quando tiverem recebido a senha de acesso. Aí vocês postam lá no chat, informando, né, que já receberam, para a gente saber. Que aí a gente pode partir já para atribuição de um processo para cada. É, Pode eu, ser? Pode falar, Robson. eu acho que é isso. Quando o pessoal tiver o acesso, Uhum. daí tu já vai trabalhar com marcos lá da DECAD, quais processos vão ser distribuídos, né? Isso, a gente já tem já alguns separados. Isso. E naquele grupo do fluxo Sapiens Dívida, eu já vou colocar algumas telas que eu já tinha elaborado, porque até então, quem estava cadastrando para a gente, fez alguns cadastros, foi o José Enio da DGES. Então, a gente já tinha elaborado um passo a passo para ele.
vou reencaminhar para aquele grupo, para quem quiser já dando uma olhada, mas as dúvidas, a gente sabe, vai surgir quando for usar o sistema, porque para mim já está mais automático. Até às vezes eu posso ter ido rápido numa coisa que não foi possível nesse período passar o que a gente sabe, né? Mas mas é normal. A gente vai na prática que a gente vai pegando melhor. Alguém Não, quer beleza. alguma dúvida, alguma preocupação? No caso do SEI, foi pedido também a troca de unidade, que a gente está em outra unidade. Sim, já foi solicitado, Liberação da parte do SEI? Não, beleza. Era só isso. tá? Aí vocês também, vocês ficam olhando aí para ver se já foi concedido. Por enquanto eles não responderam ainda, talvez não tenha sido feito, tá? Mas isso aí normalmente é rápido. Tá ok. E geralmente, quando é distribuído o processo no SEI, lá o Marcos, lá da equipe da Decad, ele também manda por e-mail. Então, a partir do momento, acho que ele já visualizar vocês lá no SEI, ele já consegue atribuir e já além de atribuir, já informa no e-mail, né?